Olá! Nesta quinta aula da disciplina de Direito Aplicado à Educação, vamos centrar nossa atenção na terceira e última etapa da educação básica, o ensino médio. Bons estudos! Olá! No encontro de hoje, vamos buscar na legislação da educação os fins, os objetivos e a organização do ensino médio, as diretrizes curriculares nacionais que direcionam este ensino, bem como a Base Nacional Comum e as últimas orientações legais sobre o mesmo. A Constituição Federal confere a este nível de ensino o Estatuto de Direito de todo cidadão, ou seja, o caráter de universalização do ensino médio, o que permite aos sistemas, tanto federal quanto municipal e estadual, tomar as providências cabíveis para que isso seja alcançado. Vamos às ruas ver o que as pessoas nos falam sobre a qualificação do ensino médio. Não acho. Talvez alguns ensino médio de escolas particulares até pode ser. E algumas poucas de ensino público, né? Especialmente aqui no Rio Grande do Sul. São poucas que preparam para o ingresso no vestibular. Pela qualidade do ensino, pela forma como o aluno é tratado, a forma como o professor se dedica à sua atividade de lecionar. E a preparação do próprio estabelecimento, a política educacional difere bastante da escola pública e da escola particular. Hoje em dia eu acho que não. Acho que está muito precário, acho que principalmente a valorização com o professor, e isso faz com que ele alguns, né, não generalizando, não se dedique na forma de ensino. Os alunos hoje em dia, eu já sou formada, mas os alunos hoje em dia não têm o respeito, não dão o valor devido à educação. Olha, eu acho que o ensino médio tem condições sim de preparar o aluno, mas o aluno também tem que ter um interesse em se preparar para entrar nas carreiras superiores, porque muitas vezes pode até o professor ser bom, ter um interesse em que ele cresça, mas de parte dele não há esse mesmo interesse. E outra coisa que eu acho que o ensino médio, como o ensino carece hoje, é a situação de que o aluno, na cultura hoje do ensino, ele não pode rodar, ele tem que passar de qualquer jeito. Eu acho que se o aluno não está preparado, ele tem que rodar sim para fazer um bom ano para seguir em frente, porque se ele passar de um ano para outro mal, certamente ele vai ter dificuldade nos próximos anos. Eu acho que hoje está muito defasado o ensino médio aqui no nosso estado, acho que principalmente a qualidade caiu bastante nos últimos anos. Acredito que agora, com essa integração com o ensino técnico, né, num horário, num outro turno, eu acho que vai melhorar bastante, mas tem muita coisa para fazer ainda. Para ficar bom, tem que trabalhar bastante. Hoje não dá para sair da escola pública no ensino médio e passar no vestibular. Por isso que quem acaba ingressando nas universidades públicas são alunos de escolas particulares, acho que na sua maioria, a não ser aqueles que entram por Enem, por cotas. Acho que para o estudante da escola pública fica muito difícil entrar na universidade com o ensino que a gente tem hoje. Não, por experiência própria, meu segundo grau, eu estudei posso citar a escola? Dom João Becker, quase não tinha aula, os alunos passavam sem precisar se esforçar muito e não tem como preparar um aluno para ensino superior assim, só fazendo um cursinho pré-vestibular. Como observamos nesta pequena amostragem, as pessoas não acreditam que o ensino médio público é suficiente sozinho para que o estudante dê prosseguimento aos estudos. O ensino médio, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB em 93/94 de 1996,
passa a integrar a etapa do processo educacional que a nação considera básica para o exercício da cidadania, o alicerce para o acesso às atividades produtivas, inclusive para o prosseguimento nos níveis mais elevados de educação e para o desenvolvimento pessoal. O objetivo desse nível de ensino é consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, aprimorar o educando como pessoa humana, possibilitar prosseguimento de estudos, garantir a preparação básica para o trabalho e cidadania e dotar o educando de instrumentos que lhe permitam continuar aprendendo. A LDB, em seu artigo 26, define que os currículos do ensino fundamental e médio devem propiciar uma base nacional comum que será complementada pelos sistemas de ensino e pelos próprios estabelecimentos escolares por uma base diversificada, respeitando as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. A escola é a agência que especificamente está dedicada à tarefa de organizar o conhecimento e apresentá-lo aos alunos, de modo que seja apreendido através da mediação das diversas linguagens. Ao professor, cabe uma função insubstituível no domínio mais avançado do conhecimento que o aluno vai constituindo. No ano de 2003, foi introduzido um novo dispositivo legal na LDB, o artigo 26A, que afirma que nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. O artigo menciona ainda que o conteúdo programático incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil, sendo esses conteúdos ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. A LDB propõe várias possibilidades de organização pedagógica para o ensino médio, como políticas de ensino e autonomia à escola, para que esta possa decidir sobre a proposta pedagógica a ser implementada, sobre a qualificação permanente do professor e a inserção no mercado de trabalho. O caráter de educação básica do ensino médio se concretiza quando, em seus artigos 35 e 36, a LDB estabelece suas finalidades, traça as diretrizes gerais para a organização curricular e define o perfil de saída do educando. Dentre as finalidades do ensino médio, destacam-se a formação da pessoa de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de seu projeto individual ao projeto da sociedade em que se vive. A preparação e a orientação básica para a integração ao mundo do trabalho, enfatizando competências que garantam aprimoramento profissional e permitam acompanhar as mudanças que caracterizam a produção do nosso tempo. Vamos voltar às ruas e ver se as pessoas nos ajudam a descobrir outras finalidades. Olha, eu acho que o ensino médio ele tem a principal função de preparar o aluno para a universidade e para o mercado profissional. Ele tem que dar essa base, essa sustentação para o aluno que vem já com uma educação, como eu falei, deficiente já do ensino primário e fundamental, né? As questões todas acabam desembocando no segundo grau, e o segundo grau é que fica com a grande responsabilidade de preparar
esses alunos para a vida, para o mercado profissional, para a faculdade, né? Pois não, a finalidade do ensino médio público, sendo ele municipal, estadual, seria preparar o jovem não só para o vestibular, entendeu? Mas também trazer maiores informações no quesito social, para com a vida, a família, enfim, a sociedade como um todo. Acho que seria melhor preparar o jovem não só para o vestibular, mas também para a vida. Ensino médio para com o aluno, acredito eu que para preparar para a vida, para o mercado de trabalho, para o ensino superior, dar opções de escolha para a pessoa. Acredito que o ensino médio deva ser, né, ou que a ideia principal seria preparar esse jovem que, de certa forma, ainda está um pouco perdido quanto ao que quer fazer, né, e seria preparar ele para entrar numa faculdade. Ainda que certas matérias ele não vá mais usar na faculdade, né? Então, de fato, são conhecimentos que ele vai utilizar para se destacar dos outros, para se separar dos demais e entrar aí sim no caminho que vai levar ele para a carreira que ele quer seguir, né? Então, acredito que é para isso que o ensino médio deve existir no Brasil, né? As finalidades do ensino médio seria formar um cidadão para o trabalho, um cidadão para encarar a vida através dos conhecimentos básicos, para ele conseguir uma vida e se desenvolver durante essa vida, né? Como observamos, as pessoas sabem da importância deste nível de ensino e de seus objetivos. Voltamos aos nossos estudos. Outra finalidade é o desenvolvimento de competências para continuar aprendendo de forma autônoma e crítica, em níveis mais complexos de estudo, bem como o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Sobre a duração do curso, a legislação preceitua que seja no mínimo de 3 anos. A LDB em 93/94 de 96 estabelece em seu artigo 35 as finalidades do ensino médio. Elas são 4. Primeira, a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Segunda, a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Terceira, o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. E quarta, a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. Os sistemas de ensino devem assegurar às unidades escolares que oferecem ensino médio progressiva autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais do direito financeiro público. O currículo do ensino médio deverá seguir as diretrizes estabelecidas em que destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes, a participação no processo histórico de transformação da sociedade e da cultura e a língua portuguesa como instrumento de comunicação, de acesso ao conhecimento e de exercício da cidadania. No final do ensino médio, portanto, o educando deverá demonstrar o domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção artística, científica e tecnológica moderna, o conhecimento das formas contemporâneas de linguagem, bem como o domínio dos conhecimentos de filosofia e de sociologia, necessários ao exercício da cidadania. O currículo adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes. Também será incluída uma língua estrangeira moderna como disciplina obrigatória escolhida pela comunidade escolar e uma segunda de caráter optativo dentro das disponibilidades da instituição. Assim como as demais etapas da educação básica, o ensino médio também possui suas diretrizes curriculares nacionais. De acordo com os princípios estéticos, políticos e éticos já vistos na LDB,
As escolas de ensino médio observarão na gestão, na organização curricular e na prática pedagógica e didática as diretrizes que estão contidas no parecer do Conselho Nacional de Educação, número 15, de 98. A primeira diretriz é voltada para a identidade, a diversidade e a autonomia. Pela diversidade apresentada pelo Brasil nas diferentes modalidades e formas de organização institucional e curricular, as escolas deverão criar e desenvolver, com a participação da equipe docente e da comunidade, alternativas institucionais com identidade própria, baseadas na missão da educação do jovem, usando várias possibilidades de organização pedagógica, espacial e temporal, para formalizar políticas de ensino focalizadas nessa faixa etária. A diversidade deverá ser acompanhada de sistemas de avaliação para permitir o acompanhamento dos resultados, tomando como referência as competências básicas a serem alcançadas por todos os alunos de acordo com a LDBEM, as presentes diretrizes e as propostas pedagógicas das escolas. A autonomia está vinculada à proposta pedagógica das escolas, pois esta é a forma pela qual a autonomia se exerce. Depende da qualificação permanente dos professores e de todos os outros profissionais que trabalham na escola. A segunda diretriz aborda o currículo voltado para as competências básicas. Defende um currículo voltado para o desenvolvimento da capacidade de aprender, para o aprimoramento do educando como pessoa humana, para a ética e para a autonomia intelectual e para o desenvolvimento do pensamento crítico. A terceira diretriz aborda a interdisciplinaridade ao relacionar as disciplinas em atividades ou projetos de estudo, pesquisa e ação, pois o projeto é uma das formas de interdisciplinaridade em que, a partir da compreensão das múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade, trabalha todas as linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação e negociação de significados e registro sistemático de resultados. Também pode ser compreendida se considerarmos a relação entre pensamento e linguagem, descoberta pelos estudos socio-interacionistas de desenvolvimento e aprendizagem. Já a quarta diretriz aborda a contextualização, que significa que todo conhecimento envolve uma relação entre sujeito e objeto. Mesmo com todo o conjunto de diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, a educação brasileira ainda continua, segundo o IDEB, abaixo dos níveis esperados. Somos a 5ª economia do mundo e a 80ª em educação. Isso significa que a atual política educacional não está contemplando os mínimos necessários, considerando-se os padrões internacionais de avaliação da educação. A partir desses dados, o CNE resolve elaborar diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Essas DCN estão contidas no parecer número 7 de 2010, homologado e publicado no Diário Oficial da União de 9 de setembro de 2010. Por outro lado, a necessidade de definição de diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica está posta pela emergência da atualização das políticas educacionais que consubstanciam o direito de todo brasileiro à formação humana e cidadã e à formação profissional na vivência e convivência em ambiente educativo. Tem essas diretrizes por objetivos sistematizar os princípios e diretrizes gerais da educação básica contidos na Constituição, na LDBEM e demais dispositivos legais,
traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola, e estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, execução e avaliação do projeto político-pedagógico da Escola de Educação Básica, além, é claro, de orientar os cursos de formação inicial e continuada de profissionais, docentes, técnicos e funcionários da educação básica, os sistemas educativos dos diferentes entes federados e as escolas que os integram, indistintamente da rede a que pertençam. Nesse sentido, as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica visam estabelecer bases comuns nacionais para a educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio, bem como para as modalidades com que podem se apresentar, a partir das quais os sistemas federal, estaduais, distrital e municipais, por suas competências próprias e complementares, formularão as suas orientações, assegurando a integração curricular das 3 etapas subsequentes desse nível da escolarização, essencialmente para compor um todo orgânico. Durante essa trajetória, os temas considerados pertinentes à matéria objeto deste parecer passaram a se constituir nas seguintes ideias-força: as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica devem presidir as demais diretrizes curriculares específicas para as etapas e modalidades, contemplando o conceito de educação básica, princípios de organicidade, sequencialidade e articulação, relação entre as etapas e modalidades, articulação, integração e transição. O papel do Estado na garantia do direito à educação de qualidade, considerando que a educação, enquanto direito inalienável de todos os cidadãos, é condição primeira para o exercício pleno dos direitos humanos, tanto dos direitos sociais e econômicos, quanto dos direitos civis e políticos. A educação básica, como direito, é considerada contextualizadamente em um projeto de nação, em consonância com os acontecimentos e suas determinações históricos, sociais e políticas no mundo. A dimensão articuladora da integração das diretrizes curriculares, compondo as 3 etapas e as modalidades da educação básica, fundamentadas na indissociabilidade dos conceitos referenciais de cuidar e educar. A promoção e a ampliação do debate sobre a política curricular que orienta a organização da educação básica como sistema educacional articulado e integrado. A democratização do acesso, permanência e sucesso escolar com qualidade social, científica e cultural. A articulação da educação escolar com o mundo do trabalho e a prática social. A gestão democrática e a avaliação. A formação e a valorização dos profissionais da educação e o financiamento da educação e o controle social. Este parecer deve contribuir, sobretudo, para o processo de implementação pelos sistemas de ensino das diretrizes curriculares nacionais específicas, para que se concretizem efetivamente nas escolas, minimizando o atual distanciamento existente entre as diretrizes e a sala de aula. Para a organização das orientações contidas neste texto, optou-se por enunciá-las seguindo a disposição que ocupam na estrutura estabelecida na LDBEM, nas partes em que ficam previstos os princípios e fins da educação nacional, as orientações curriculares, a formação e valorização de profissionais da educação, direitos à educação e deveres de educar,
Estado e família, incluindo-se o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essas referências levaram em conta igualmente os dispositivos sobre a educação básica constantes da Carta Magna, que orienta a nação brasileira, relatórios de pesquisas sobre educação e produções teóricas versando sobre sociedade e educação. Outro limite que tem sido apontado pela comunidade educativa a ser considerado na formulação e implementação das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica é a desproporção existente entre as unidades federadas do Brasil sob diferentes pontos de vista. Recursos financeiros, presença política, dimensão geográfica, demografia, recursos naturais e, acima de tudo, traços socioculturais. A professora Líbia utilizou nesta aula o livro Una década de educación para todos, La tarea pendiente, de Rosa Maria Torres. Na obra, a autora faz uma retomada do projeto Educação para Todos, desde seu início na Conferência de Jomtien, na Índia, até os aspectos já implantados ou implementados. Outra obra abordada por ela foi o Parâmetro Curricular Nacional para o Ensino Médio, elaborados pelo MEC, com o objetivo de orientar o programa de ensino neste nível. O ensino médio, etapa final da educação básica, orienta-se através da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional de 1996, das diretrizes curriculares nacionais que são de cumprimento obrigatório. Da mesma forma que as etapas anteriores da educação básica, o ensino médio também possui parâmetros curriculares nacionais elaborados pelo MEC, que tem caráter propositivo. Para concluir o estudo sobre a educação básica e seus níveis, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, vimos em primeira mão o texto contido no parecer número 7 de 2010 do Conselho Nacional de Educação e Câmara de Educação Básica, que trata das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, com o objetivo de melhor apresentar aos sistemas de ensino e às escolas brasileiras as estratégias necessárias para o avanço da educação brasileira em nível internacional. Ficamos por aqui, muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.